Bem-vindo ao canal O Segredo das Sombras, onde cada relato é um sussurro vindo do passado. Hoje, trazemos uma história enviada por Lorena F., que decidiu passar uns dias em uma antiga fazenda do século XVIII, transformada em hotel rural no interior de Minas Gerais. Ela só não imaginava o que encontraria naquele quarto isolado. A fazenda Santa Eulália fica em Mariana, Minas Gerais. Rodeada por colinas verdes e trilhas de terra batida, o casarão principal parece ter sido tirado de um livro antigo. As janelas altas e estreitas são guarnecidas por venezianas de madeira escura, rangendo com o vento. A varanda percorre toda a fachada, sustentada por colunas pesadas e desgastadas pelo tempo. Dentro, o piso de tábuas largas rende sob cada passo, e as paredes ostentam retratos desbotados de senhores de terra e mulheres de expressão vazia. Lorena chegou ao fim da tarde, com o céu tingido por tons alaranjados e o cheiro de café no ar. Queria isolamento para escrever seu livro. Pediu um quarto silencioso, e o funcionário hesitou por um instante antes de entregá-la à ala dos fundos, onde os hóspedes raramente ficavam. Ali, os quartos se conectavam por portas internas, um dentro do outro, como bonecas russas. Ao final do corredor, havia um quarto trancado. E mesmo com a porta selada há anos, Lorena jurava ter ouvido algo vindo de dentro naquela primeira noite. Na manhã seguinte, Lorena acordou com uma sensação estranha, como se alguém tivesse estado em seu quarto durante a noite. A cadeira de balanço perto da janela estava levemente movida, e a porta interna que ligava ao quarto ao lado, que ela tinha certeza de ter fechado, agora estava entreaberta. Um cheiro de poeira antiga misturado a um aroma de flores murchas invadia o ambiente. Ela pensou em reclamar na recepção, mas algo a impediu, uma espécie de silêncio pesado que parecia observá-la. Durante o café da manhã, Lorena perguntou ao caseiro mais velho sobre o quarto trancado no fim do corredor. O homem, de expressão fechada e voz baixa, fingiu não escutar a pergunta. Quando ela insistiu, ele apenas respondeu: "Aquele quarto não existe mais. Deixe como está." Intrigada, Lorena voltou para o corredor. Ao passar novamente pelo quarto selado, percebeu que a maçaneta apresentava marcas recentes, como se alguém tentasse girá-la com frequência. Curiosa, encostou o ouvido à porta, mas nada ouviu. Ao virar-se para sair, um leve sussurro infantil pareceu ecoar atrás dela. Assustada, voltou para seu quarto e resolveu descansar um pouco. Ao abrir a mala para pegar um caderno, notou algo estranho. Entre suas roupas, havia um pequeno laço de cabelo antigo, feito de cetim desbotado. Ela jamais se lembrava de ter colocado aquilo ali. Era delicado, antigo, e parecia recém-colocado ali. As noites na fazenda Santa Eulália ficavam cada vez mais difíceis para Lorena. Ela começava a duvidar da própria sanidade. Movimentos leves, sombras que pareciam se mexer no canto do olho, o ranger das tábuas do assoalho que não tinham explicação. A sensação constante de que algo ou alguém a observava, mesmo quando estava sozinha no quarto. Certa madrugada, enquanto tentava escrever seu livro, ouviu o som de risadinhas abafadas vindo do corredor. Levantou-se, o coração acelerado, e espiou pela porta. O corredor estava vazio, mas uma brisa fria percorreu o local, e o som cessou de repente. Tentou ignorar, mas não conseguia tirar da cabeça a ideia de que algo estava errado naquele lugar. Decidiu explorar o corredor que ligava os quartos. Passo a passo, as portas se abriam para cômodos iguais, mas vazios, alguns cheios de móveis cobertos por lençóis brancos, outros com objetos antigos que pareciam ter sido abandonados às pressas. Quando chegou ao quarto trancado, sentiu um arrepio diferente, uma presença que parecia resistir à sua aproximação. Mesmo sem a chave, notou que a maçaneta estava levemente solta, como se algo ou alguém tentasse sair dali. Naquele instante, uma sensação de frio intenso a envolveu, e uma voz quase inaudível sussurrou: "Você não devia estar aqui." Na manhã seguinte, Lorena sentiu o peso da noite sobre os ombros. O Hotel Fazenda, que inicialmente parecia um refúgio para a escrita, agora era um labirinto de mistérios e sombras. Durante o café, evitava o olhar dos outros hóspedes, que pareciam não notar o que ela estava vivendo, ou fingiam não perceber. Decidiu explorar mais da fazenda durante o dia, acreditando que a luz do sol poderia dissipar o medo que crescia em seu peito. Caminhou pelos jardins antigos, entre árvores centenárias cujas raízes pareciam se entrelaçar com segredos do passado.
Ao passar por um velho galpão de ferramentas, ouviu um som abafado vindo do interior. Empurrou a porta com esforço e entrou. O cheiro de mofo e madeira velha tomou conta do ambiente, e entre ferramentas enferrujadas, viu um brinquedo de madeira, um cavalinho de baloiço, que rangia sozinho, como se tivesse vida própria. Uma sensação estranha tomou conta dela. Parecia que o brinquedo estava tentando chamar sua atenção. Apanhou o cavalinho, ao olhar ao redor, percebeu marcas de pequenos passos no pó do chão, levando para um canto escuro do galpão, onde havia uma pequena porta semiaberta, coberta por teias. Lorena sentiu o coração disparar. A porta dava para um porão ou um espaço escondido, algo que a fazia temer o que poderia encontrar ali. A noite caiu novamente sobre a fazenda Santa Eulália, e Lorena estava decidida a enfrentar seus medos. Com uma lanterna na mão e o coração acelerado, ela voltou ao galpão para investigar a porta semiaberta. O ar estava úmido e frio, e um silêncio sepulcral envolvia o ambiente. Ela empurrou a porta cuidadosamente e desceu uma escada estreita e de madeira que rangia sob seus passos. O espaço era pequeno e pouco iluminado, com paredes cobertas por umidade e mofo. No centro, um baú antigo chamava sua atenção. Estava trancado, mas havia uma chave pendurada em um prego na parede ao lado. Com mãos trêmulas, Lorena pegou a chave e abriu o baú. Dentro, encontrou objetos antigos, fotos em preto e branco, brinquedos quebrados e cartas amareladas pelo tempo. Uma das fotos mostrava uma menina com vestido branco e olhar triste, parada em frente ao casarão. Lorena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As cartas, ao que parecia, eram escritas pela mesma menina, contando histórias de solidão e medo naquela fazenda. Uma delas dizia: "Eles dizem que eu desapareci, mas estou aqui. Sempre estive." Ela ouviu um sussurro atrás de si, mas quando se virou, não havia ninguém. Apenas o silêncio e a escuridão. Lorena tentou ignorar o sussurro, mas a sensação de ser observada aumentava a cada momento. Voltou para o quarto, tentando se convencer de que tudo não passava de sua imaginação. O cansaço e o isolamento podiam pregar peças na mente mais forte. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu novamente a cantiga infantil. Era suave, quase um sussurro que preenchia o quarto com uma melodia triste e nostálgica. Ela se levantou e caminhou até a porta, que estava entreaberta. Do corredor vinha uma brisa fria, e o som parecia se aproximar. Seguindo a melodia, Lorena encontrou o quarto 13, o mesmo que estava selado desde que o hotel abriu. A porta estava entreaberta, revelando um quarto exatamente como o dela, porém mais antigo e empoeirado. Os móveis estavam cobertos por lençóis, e no centro, um pequeno berço vazio balançava lentamente. Um calafrio percorreu sua espinha ao ouvir um sussurro. "Você veio brincar comigo." Ela recuou, sentindo o peso da solidão e do medo que aquele lugar carregava. Naquele instante, percebeu que a menina da fazenda ainda estava ali, presa entre os muros antigos, esperando alguém para nunca mais partir. Na manhã seguinte, Lorena acordou exausta e com o coração pesado. As experiências da noite passada pareciam mais reais do que qualquer sonho, e o cansaço físico não explicava o peso que sentia no peito. Durante o café, evitava olhar nos olhos dos outros hóspedes, que continuavam alheios à presença invisível que rondava o hotel. Decidiu então investigar a história da fazenda com o gerente. Ele hesitou, mas acabou confessando que, há décadas, uma menina chamada Mariana desapareceu misteriosamente naquele hotel fazenda. O quarto 13, onde Lorena encontrara o berço, fora fechado desde então, por ordem dos antigos donos. Segundo o gerente, moradores locais ainda relatavam ouvir a cantiga infantil nas noites silenciosas e avistamentos de uma figura pálida vagando pelos corredores. Mariana nunca foi encontrada, e seu desaparecimento permanece um mistério. Lorena sentiu um calafrio. Sabia que estava envolvida numa história maior do que podia compreender. Algo naquela casa antiga não queria ser esquecida, e sua presença parecia alimentar o que restava da menina. À medida que os dias passavam, Lorena sentia-se cada vez mais envolvida pela atmosfera pesada da fazenda Santa Eulália. As sombras pareciam mais densas, e a sensação de ser observada não a abandonava. Cada canto do hotel guardava segredos que pareciam querer se revelar. Durante uma tarde chuvosa, enquanto explorava a biblioteca antiga do casarão, Lorena encontrou um diário escondido entre livros empoeirados. As páginas estavam amareladas pelo tempo,
escritas em uma caligrafia delicada, mas cheia de angústia. Era o diário de Mariana, a menina desaparecida. Nele, ela descrevia os dias solitários no quarto 13, o medo das noites vazias, e a sensação de estar presa numa prisão invisível. Falava também de uma presença que a visitava, uma sombra que parecia querer mantê-la ali para sempre. Lorena leu com o coração apertado. Entendeu que a menina não estava apenas perdida, mas presa em um ciclo de dor e medo, esperando alguém para libertá-la. A noite caía lentamente, e Lorena sentia o peso do silêncio se tornar quase insuportável. As paredes do hotel pareciam sussurrar segredos antigos, e o ar estava carregado de uma energia que misturava tristeza e desespero. Decidida a enfrentar de vez o mistério, Lorena voltou ao quarto 13. A porta estava entreaberta, como se a convidasse a entrar. Com a lanterna na mão e o coração pulsando acelerado, ela atravessou o limiar. Dentro, o quarto era congelado pelo tempo, com móveis cobertos por lençóis empoeirados e o berço vazio balançando suavemente. No canto, um espelho antigo refletia uma sombra que não pertencia ao presente. Lorena sentiu uma presença atrás de si e virou-se rapidamente, mas só viu o vazio. A cantiga infantil começou a ecoar novamente, e uma sensação de esperança misturada com medo tomou conta dela. Ela sabia que aquela história não terminaria naquela noite. Algo estava para acontecer, algo que mudaria tudo. Lorena deu um passo hesitante para dentro do quarto, sentindo o peso da história que ali habitava. A cantiga suave continuava, preenchendo o ar com uma melodia triste e distante. O silêncio parecia carregar uma promessa não dita. De repente, a porta se fechou atrás dela, com um estrondo que ecoou pelo corredor vazio. A escuridão tomou conta do ambiente, e a única luz vinha da lanterna que tremia em sua mão. Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. No reflexo do espelho, uma figura pálida surgiu, uma menina de vestido branco com olhos profundos e melancólicos. Lorena sentiu um frio intenso, mas também uma estranha calma, como se aquela presença estivesse esperando por ela. A cantiga cessou de repente, e um sussurro quase inaudível disse: "Agora você faz parte da história." E assim, no silêncio da antiga fazenda, a história de Lorena se entrelaçou com o mistério do quarto 13, um segredo que talvez nunca encontre fim. Se você ouviu até aqui, cuidado. Às vezes, histórias como essa se aproximam da gente quando damos atenção demais. Se você gostou desse relato, inscreva-se no canal O Segredo das Sombras e ative as notificações. Novas histórias chegam toda semana. E algumas talvez sejam parecidas demais com a sua realidade. Até a próxima escuridão.